Estamos voltando para a parte final. Estamos hoje examinando esse que foi também assunto de 2 páginas da Zero Hora, sob o título Reforma Brasileira. Governo propõe corte em pensões. E outros vários itens do sistema previdenciário brasileiro, do regime geral da Previdência Social. E trouxemos aqui 4 pessoas muito habilitadas a falar sobre o tema, para que o nosso público telespectador ficasse inteirado do que está se discutindo, do que está se propondo. Como observador, a impressão que eu tenho é de que melhora a Previdência, para aquilo que disse lá no comecinho do seu pronunciamento o doutor Alex. O que o governo pretende é não deixar a Previdência Pública quebrar. Para quem acompanha o que está acontecendo em vários países, que está realmente tudo quebrado ou quase quebrando, essa precaução, esta previdência me parece oportuna, embora traga alguns prejuízos ou desvantagens ao que era até agora para muita gente. Então vamos para as conclusões, aquilo que não foi dito, algum item que não foi ainda atacado, que seja ainda recuperado em tempo. Professor de Previdenciário, Henrique Giudice Magalhães. Bom, eu começo essa minha última intervenção manifestando sobre a pergunta levada ao público que nos assiste. Antes disso, a nossa telespectadora Rosane Catani protestou por não ter nenhuma mulher aqui para defender a mulher no regime previdenciário. Olha, dona Rosane Catani, o meu colega Rogério Carboneira e o meu colega José Mitchell, os dois que produzem esse programa, convidaram mulheres, mas nenhuma quis ou não podia vir. De outra parte, o advogado o advogado Décio defendeu muito bem as mulheres aqui, né? Defendeu muito bem, acho que desempenhou o papel de que qualquer mulher bem capacitada faria se estivesse aqui. Vamos lá, começo me manifestando então sobre essa pergunta também, o tema que acabei não abordando nas intervenções anteriores. Sou contra a elevação do tempo de contribuição mínimo das mulheres para a aposentadoria por tempo de 30 para 33 anos. Por quê? A condição de inserção feminina no mercado de trabalho hoje, falando do regime da CLT, aqui cabe mais uma distinção entre o regime geral, que cobre os trabalhadores da CLT, e os regimes próprios do servidor público. O servidor público tem estabilidade, como o Dr. Michelucci mencionou no primeiro bloco. No setor privado, muito ao contrário, a situação é de uma instabilidade absoluta. A maior parte dos vínculos de emprego são precários, têm curta duração, e nesse jogo a mulher é mais penalizada do que o homem, pelo fato de a inserção feminina no mercado de trabalho ainda está muito situada em empregos de menor duração e menor remuneração. Hoje, quando a mulher pode se aposentar aos 30 anos de contribuição, ainda assim, eu pego aqui um dado do área estatístico da Previdência Social, referente ao ano de 2005, mas para qualquer outro ano a proporção seria semelhante, com o homem precisando de 35 anos de contribuição para se aposentar por tempo e a mulher de 30, naquele ano, 65% dos aposentados por tempo de contribuição eram homens, só 35% eram mulheres. Quer dizer, do total de aposentados por tempo de contribuição, das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição a cada ano, 2/3 são homens, 1/3 são mulheres. Por quê? Qual é a mágica por trás disso? Um homem e uma mulher da mesma idade que começam a trabalhar na mesma época. Entre um emprego e outro, a mulher vai ter mais lacunas. A taxa de desemprego feminina medida pelo IBGE para o mesmo ano de 2005 era de 12%, enquanto a masculina era de 7%. O tempo médio de procura de trabalho, o tempo médio entre sair de um emprego e entrar no outro, medido pelo DIEESE e pelo SEAD, para o ano de 2004, na região metropolitana de Porto Alegre, o homem esperava em média 42 semanas, a mulher 46, 4 semanas a mais, um mês a mais de espera até encontrar um novo emprego. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o homem esperava em média 61 semanas, a mulher 68. 4 semanas de diferença, quer dizer, a mulher esperava aí um mês a mais até conseguir um outro emprego.
As lacunas na vida contributiva da mulher são maiores, mesmo que os dois tenham a mesma idade. É mais fácil para o homem, em média, ter 35 anos de contribuição do que para a mulher ter 30, quanto mais 33. Nós sabemos que o período de licença maternidade no Brasil é muito curto. A mulher, quando tem filhos, frequentemente se afasta do mercado de trabalho por um ano e meio, até que eles cresçam e ela possa pensar em voltar a trabalhar. Então, por esse motivo, sou frontalmente contrário a esse aumento e acho que não passa, porque para isso precisa mexer na Constituição com o voto de 3/5 do Congresso Nacional. A Constituição prevê o direito da aposentadoria por tempo de contribuição da mulher aos 30 anos. No setor público estatutário, nos regimes próprios, esse problema não existe, a servidora é estável. Agora, no setor privado, no setor seletista, onde se sai de um emprego, se entra no outro, se espera até achar um novo emprego, essa alteração seria desastrosa. É verdade. Sou radicalmente contrário por conta disso. Quanto à elevação de idade para aposentadoria, também sou contrário e trago um outro dado do Anuário Estatístico da Previdência. Nós sabemos que no governo Fernando Henrique ele não conseguiu fazer tudo o que quis, mas conseguiu implantar várias medidas para dificultar a aposentadoria por tempo de serviço. Extinguiu a aposentadoria proporcional, estabeleceu critérios mais rígidos para o reconhecimento daquelas atividades que dão direito à aposentadoria com tempo reduzido, enfim, dificultou o acesso à aposentadoria por tempo de serviço. O resultado disso, o número de auxílios-doença concedidos pula de 20 mil em 1997 para 600 mil em 2005. Não existe mágica. Essa população que está sendo impedida de se aposentar por tempo vai ficar doente e entrar em auxílio-doença ou aposentar por invalidez. O IBGE mostra, dados da PNAD de 2005, que 2/3 da população entre 50 e 64 anos sofre com alguma doença crônica. Nem toda doença crônica é incapacitante. Eu tenho rinite alérgica, isso não me impede de trabalhar. Mas isso mostra a condição de saúde global da população brasileira. Não há mágica. Boa parte dessas tentativas de impedimento ou de restrição à aposentadoria por idade vão desembocar em outra fonte de gasto previdenciário, que é a aposentadoria por invalidez. Professor. E aí, qual é a solução? Obrigado, professor Henrique. Doutor Alex da Trindade, que atua nos assuntos previdenciários do IP. Bom, eu queria começar a minha última fala dizendo que há uma discordância com o doutor Henrique, principalmente quando a gente observa um conjunto de números, né? O primeiro deles é a questão da remuneração média, né? O doutor Henrique tem um dado de 2005 e eu tenho um dado aqui um pouco mais atualizado, maio de 2011, quando a gente consegue observar que os benefícios do regime geral de previdência aumentaram entre 2004 e 2011 na ordem de 20,3% de reajuste. Né? Ou nominal. Seja, nominal. Né? Então, observa... Não está descontada a inflação. Não está descontada a inflação, o valor nominal. Mas observa que dessa forma, ou nós passamos a trabalhar num modelo que equilibre o sistema, né? E aí não é a culpa não é da mulher que o sistema está desequilibrado. Né? Nós vamos verificar que essa será a primeira reforma da Previdência para os servidores da iniciativa privada. As emendas constitucionais que nós citamos aqui, a emenda 20, que estabeleceu o processo contributivo, ela atingiu basicamente os servidores públicos. A emenda 41, que estabeleceu... Não, perdão, a 20 afetou... A 20 contributiva. Não, de modo igual a ambos. Mas, okay, a 41 é que basicamente afetou o servidor. A 41 vai trabalhar basicamente com servidores públicos, onde nós teremos aí, então, a questão do fator 85, fator 95 lá estabelecido e a média das contribuições, para fins de cálculo do benefício, Quando a gente trabalha num modelo e quer trabalhar num regime de previdência que realmente consiga ser estável, controlado no Brasil, nós precisamos trabalhar. Não tem como olhar só o regime geral e só olhar o regime próprio. Porque, de alguma forma, a sociedade, ela que paga a previdência quando esses dois sistemas se encontram desequilibrados. Quando a gente diz aqui no Rio Grande do Sul que nós temos que incorporar a cada ano 5,5 bilhões de reais para pagar a previdência dos servidores públicos, não é do servidor público que sai esse recurso. É da sociedade gaúcha que deixa de ter acesso à educação, que deixa de ter acesso a um sistema de segurança mais qualificado, que deixa de ter investimento, aquelas cidadezinhas lá no interior que não têm acesso às estradas. Quando a gente olha o déficit da União e diz que lá há um déficit, pode ter algumas pessoas que discordam dele, também acontece uma regra igual. É um Estado que não consegue mais estruturar
o seu elemento de desenvolvimento, o que faz que o nosso PIB não consiga acompanhar PIBs como o da China. Verdade. É um PIB de 10,5% ao ano, nós estamos com 4,5%. Se bem que lá eles não gastam com previdência. Não gastam o que nós gastamos aqui com previdência. Então nós temos que trabalhar com o sistema. Verdade que a gente pode parecer um tanto indigesto dizer que é preciso equiparar homens e mulheres. Mas nós vivemos uma sociedade onde as mulheres há muito tempo reivindicam esse direito. Se nós passarmos, bom, mas aqui o salário é diferente, a mulher ganha menos. Eu sou formado em administração e eu me recordo da minha escola, onde 60% das minhas colegas acadêmicas eram mulheres. Todas elas estão no mercado de trabalho, ou seja, há até um processo de inversão. A mulher tem mais acesso ao mercado de trabalho hoje do que tinha no passado. Aqui na televisão elas são 65%. Se eu observo, aqui na parte de eu digo que às vezes eu me jornalismo. acordo cedo da manhã e observo lá o Bom Dia Rio Grande e encontro mulher, aquela né? bancada, uma bela bancada, uma bancada inteligente, qualificada, formada basicamente por mulheres. Nós pegamos o Jornal do Almoço, com exceção do Lazier e do Paulo Santana, que ingressam para fazer comentários, a bancada só tem mulheres. Inteligentes, que disputaram o mercado de trabalho de forma igual com os homens e mostraram o seu valor e tem lá a sua representação. Para terminar, Lazier deve ser também. Não é diferente. Não é diferente do setor público. Hoje nós temos mais mulheres no setor público do que homens. Fruto da questão das professoras, dos médicos, do magistério, que aí estabelece uma relação. Magistratura e Ministério Público também, elas têm cada vez mais. Daqui a pouco vão passar os alunos. Para concluir, o doutor Décio dizia lá no momento que o Congresso pode talvez não aprovar porque as medidas são indigestas e não é ano eleitoral. É preciso ter responsabilidade. Porque se o nosso Congresso, eleito pelo conjunto dos trabalhadores do Brasil, não tiver uma relação de responsabilidade, nós certamente iremos há algum tempo, talvez o Lazier venha fazer uma discussão conosco aqui no futuro, por que nós quebramos, por que nós chegamos e por que nada foi feito antes. Ele não está longe disso. Não está longe. Advogado, especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglioni. 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 Eu louvo o espírito, transmitido pelo Alex na sua última mensagem, mas eu sou obrigado a fazer, com todo respeito, algumas correções. Por exemplo, nós temos a emenda 20 de dezembro de 98 e ela alterou radicalmente a regra da Previdência Social, tal qual do servidor. A 41 eu concordo, ela já não afetou tanto o regime geral e mais o servidor público, que foi gravado mais ainda, concordo. No entanto, eu acho que seriedade e pensar a fundo é pensar uma regra nova para um futuro novo e para uma geração inteira. E não agir, por exemplo, como se tem agido. Dezembro de 98, 10 anos depois da Constituição, vem uma emenda e o que ela faz? Retrocesso social. Ela afeta direitos sociais. 5 anos depois, governo Fernando Henrique, 5 anos depois, governo Lula, dezembro de 2003, vem de novo e afeta mais o servidor público. Bom, quando é que nós vamos parar para conversar com a sociedade inteira, eu dizia isso no início, com a base, estabelecer uma regra decente e uma regra que seja para uma nova geração inteira? Porque se nós ficarmos remendando a cada 5 anos que vai quebrar, ninguém continuará confiando em sistema algum. Eu pergunto para vocês confiam no sistema de previdência que nós temos hoje? Não. O geral, ninguém confia. Nós temos exemplos de pessoas que têm que continuar trabalhando para manter um nível, um padrão de dignidade. E vamos respeitar o padrão de cada um. Se o sujeito vive com 10 mil reais, ele tem necessidade de 10 mil reais. Assim como o operário de 545. Por que não? Então, ou nós temos uma regra para todos, e essa regra é respeitada, e ela vale para uma geração inteira, ou ficamos vivendo de picuinhas e reformas, e reforminhas e reformecas, que é o exemplo dessa reforma. Ela quer, por exemplo, diminuir o valor da pensão de 70%. Ora, isso esbarra num princípio que está na Constituição, que é o do não retrocesso social. E aí? Quem vai dizer, vale para o futuro? Então, as pessoas do passado valerão mais que as do futuro? Por quê? Teremos 2 classes segurados? Então, acho que são questionamentos. Muito bom o nosso debate, o espírito e as ideias invocadas, mas vamos pensar numa regra perene e uma regra para uma geração nova, coisa que vale para 30, 40 anos. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Paulo Michelucci. Doutor Décio, sabe por que acontece reformecas?
Porque todo mundo se bota furioso defendendo um ponto de vista. Sim. Aí sai a reformeca. Vamos sentar na mesa assim, qual é a alíquota justa? Bota lá sumidades em matemática, em estatística, bota a calcular. Vocês têm 30 dias para ficar 24 horas por dia estudo e definindo o que é a alíquota justa. Traz a alíquota justa e bota na mesa. Junta os médicos, cientistas, psicólogo, psiquiatra, tudo. Qual é a idade referente? Outra coisa, doutor Henrique, a gente faz reforma para o futuro. O senhor traz estatística muito bem fundamentada, eu acho correto. Há 10 anos atrás, não tinha 10% das domésticas que tinham carteira assinada. Hoje eu imagino que 90% delas o tenham. 75% não tem. Mas vão ter, as futuras vão ainda, ter. 75% então a gente tem que preparar o futuro. Então, o senhor tem outro item que o senhor não tocou ainda. Não, eu vou definir. Define a alíquota justa, que não seja confisco. Define a idade mínima para almejar se aposentar com justiça, buscando cientistas lá na área médica para justificar qual é a capacidade do ser humano, mais ou menos. Né? E um outro item que o senhor não falou, e que os governos coloquem uma regra em que se autodefinam. É proibido mexer na verba previdenciária. Não tem dúvida, fazer orçamento separado, fazer tudo bem. Primeiro, esse é outro mal. Essa ideia, que não é projeto, nem anteprojeto, ela está trazendo algo interessante. Ela não está tentando extrapolar na contribuição, na alíquota. Ele está baixando a contribuição do empregador de 20% para 14% ao inicial. Ele está aventando a idade de 85 na soma. Aí, se a mulher contribui só 20 anos... ela com 65, ela vai atingir os 85. Mas se ela contribuir 25, com 60 ela atinge os 85. E o 95 para o homem, na soma, também é ideal. Termina com o fator, o famigerado fator. Então, diminui a contribuição do empregador, alíquota justa, tempo justo de contribuição e benefício, a soma dos dois, se eu puder. Enfim, eu acho que tem sentido. Agora, vamos cair no fundo. Eu não sei qual é o ideal. Mas que os princípios aqui que norteiam essa ideia, eles são muito bons. Muito bons. Muito bem, vamos ver o que disseram os telespectadores com relação ao aumento da contribuição para as mulheres nessa proposta. 27% concordam, 73% não concordam. 73% não concordam. Era mais ou menos previsível, né? Sim. Muito bem, senhores, cabe a nós da TV Com agradecer muito aos senhores por virem aqui esmiuçarem bastante esse projeto, anteprojeto do governo Dilma com relação a uma média reforma na Previdência. Senhores Paulo Michelucci, Alex Fernando da Trindade, Décio Scaravaglione e Henrique Júdice Magalhães. O doutor Henrique Júdice Magalhães é mineiro, está no Rio Grande do Sul há 7 anos. A única coisa que ele não gostou na noite de hoje foi que o Atlético Mineiro, que é o time dele, tenha tomado 4-0 do Internacional. E o senhor, como gremista, supõe que também não tenha gostado. Eu gostei do resultado. São colorado? Não, os gremistas são os demais. Agora o senhor Paulo Michelucci, que foi treinador de futebol. Treinador? Foi profissional? Foi treinador profissional do Esporte Clube Cruzeiro, que foi um grande Juventude time. do Caxias. Do Juventude, do Caxias, foi. Só que na época se chamava Paulo Rodrigues. Agora, quando mudou de atividade, mudou o nome, que eles estão usando. E Paulo Michelucci gostou do resultado de Minas como gremista, porque agora ele vê possibilidade do técnico preferido dele ser demitido do Atlético e vir para o Grêmio, que é o Dorival Júnior. Mas, Lazer, eu já vou indicar o Dr. Michelucci para treinar o Grêmio. Não. Quem passou lá não volta. Aliás, são 2 locais. Olha, os salários são bons, hein? É bom. Vai pra boca do túnel com a torcida em cima de ti. Senta na Secretaria da Fazenda. Como diria o Jô Soares, muito amigo. Olha, Secretaria da Fazenda ou ser técnico do Grêmio? Secretaria da Fazenda. Foi primeiro técnico, muito tempo depois foi secretário estadual da Fazenda. E muito bom. Então, onde a pressão é maior. Com certeza. E teve acostumado com vaias e tudo que é setor. Agora que é dolte far niente. Não, eu trabalho com consultoria, trabalho. Não posso parar, senão vou ficar doente. Fácil. Senão eu vou ficar doente. O Palocci está rico com consultoria. Não, mas... Sim, mas é outro tipo de analogia, não fala. É outro... Não, um quer treinar o Grêmio, o outro o Palocci. Obrigado, senhores. Esse programa será reprisado amanhã de manhã às 8h50 e amanhã às 10 horas nós vamos discutir aqui o novo Código de Processo Penal.
a legislação penal que tem alterações profundas. Vai facilitar as impunidades ou vai ser mais severo esse código que entra em vigor na semana que vem? Olha, é um tema que interessa a todo mundo nesse Brasil de criminalidade. É um assunto que nós escolhemos para amanhã à noite, junto com os colegas da produção, o diretor do programa, que é o Rogério Carboneira, o produtor, que é o José Mitchell. Por hoje era isso, obrigado. Até amanhã, boa noite.